Tá vendo? Aqui é um povo do coração bem quente mesmo, né? Lá não tem muita pessoa, mas é o meu trabalho, né? Infelizmente tem que estar ali. Obrigado. Bom, hoje eu vou falar sobre oração. É algo bem legal, é algo que conecta a gente com Deus. E eu creio muito no poder da oração. Vocês creem? Amém? É importante a gente crer no poder da oração, porque é algo que conecta a gente com Cristo, com Deus, sabe? A gente fica mais alegre quando conversamos com Deus. A gente tem dicas boas que Deus fala conosco na oração. Então a gente se sente melhor com tudo isso. O coração dá aquele aconchego, fica mais tranquilo, né? É uma dádiva de Deus para nós. Mas o tema desse meu sermão é presentes da oração. Alguns presentes que a oração nos traz. E o texto base está lá em 1 Crônicas, o capítulo 4, versículos 9 e 10. Ao 10. 9 e 10, isso. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Estou conseguindo ver aqui? Perfeito. Pode passar o próximo, 10. Bom, eu vou ler novamente. Diz o seguinte: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu não sei se está a mesma coisa aqui, né? Mas o sentido é o mesmo. Então, não sei se vocês conhecem Jabes. Alguém conhece Jabes, a história de Jabes? Já ouviram falar? Jabes, como vocês viram, o significado do nome Jabes é dor, né? Ou então tem outro significado também, que é o que causa dores. É quase a mesma coisa. Alguns anos atrás foi lançado um livro que pegou alguns trechos desses dois versículos, que é a oração de Jabes. Apesar de conhecermos pouco da sua vida, Jabes foi um cara de oração gigantesco. Algumas verdades espirituais interessantes nesses dois versículos. Jabes era um descendente de Judá, filho de Israel. A breve nota sobre a sua história aparece na genealogia dele, que ele era descendente do rei Davi e do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, Jabes significa dor, ou o que causa dores. Mas compreendendo um pouco sobre a oração. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. É através da oração que a gente conversa com Deus, dizendo sobre os nossos dias, como que está a nossa vida. É através da oração que a gente desabafa com Deus com muitas coisas. É através da oração que a gente pede as coisas para Deus, né? A gente pede as bênçãos para Deus. E é muito legal a gente entender sobre a oração. Algo bem legal que eu posso te dizer é: se formos falar com Deus e se considerarmos Ele como Pai Celestial ou como nosso melhor amigo, é impossível a gente deixar de pedir conselhos para Ele.
É impossível deixar de pedir e comunicar também, agradecer. É impossível. Porque quando a gente traz a figura de Deus como um Pai Celestial ou um amigo, a gente sempre fala sobre essas coisas, sobre as nossas aflições. Sempre falamos. E é assim que acontece com um amigo seu, não é? Você conversa com alguns amigos seus e fala sobre o seu dia, sobre o que está acontecendo de bom e de ruim, não é? E é a mesma coisa com Deus, através da oração. Quando a gente coloca Ele como Pai Celestial e melhor amigo, a gente não deixa de pedir os conselhos, comunicar as aflições, agradecer pelas boas dádivas. Agora, quando colocamos Deus como Senhor e Mestre, nós sempre vamos pedir a sua direção. Nós sempre vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E sempre vamos agradecer pela sua graça. Por isso a oração ela é tão importante para os filhos de Deus. Ela nos faz lembrar que o bondoso Deus está cheio de amor para nos acolher. É muito engraçado porque quando você está aflito, com o coração apertado, quando você ora, você continua? Seja bem sincero, com o coração apertado? Continua ou não? Eu nunca fiquei, sabe? Eu tive 3 perdas bem significantes para mim. A primeira de todas foi meu tio, em 2013, se eu não me engano. E eu estava com uma dor no coração, porque meu tio ele era muito legal comigo. Meu tio ele era nossa, era como se fosse irmão para mim, o irmão mais velho, sabe? Ele brincava comigo, ele me mostrava as coisas boas e as coisas ruins e falava para onde eu devia ir. Só que infelizmente ele veio a óbito e ficou uma dor gigantesca no meu coração. Chorei bastante, claro. Mas depois de uma oração, pedindo para Deus acalmar o meu coração, acalmar a minha família, sabe? Eu percebi que em instantes eu estava mais tranquilo. Eu não estava 100%, mas eu estava mais tranquilo. Digamos que 70% melhor do que eu estava. Porque a dor do luto ela é muito forte, né? Ela é gigantesca. Mas eu fiquei bem. Eu consegui acompanhar o velório, consegui ir até o sepultamento. E desde então, a oração nunca parou. A segunda perda foi a minha tia Jenny. Minha tia Jenny, eu tenho certeza, assim, absoluta que eu vou encontrar ela no céu. Quem pensa numa mulher de oração. A tia Jenny, ela tinha um problema no coração. Ela não tinha mais força no coração para bombear. Então ela teve que colocar um aparelho para que ajudasse a ela para bombear o coração, né, e bombear o sangue lá dentro, fazer a função do coração. Só que infelizmente esse aparelho que ela tinha no coração falhou, do nada parou, sabe? A gente tira algumas conclusões. A minha tia Jenny, ela sofria muito com um filho que estava fora da igreja. Numa bela noite, ou melhor, não sei se é uma bela ou se é uma ruim, ela estava dormindo e no outro dia, que era sábado, um dia de sábado, como de costume, meu tio e minha tia iam para a escola sabatina bem cedo, a classe dos professores, e meu tio não chamava a minha tia para ir na classe dos professores, né, algumas vezes, e nesse dia ele não a chamou, ele deixou quieto. E ele foi, só que meu primo, como já morava em outro lugar, é o primo que estava na igreja, né? São 2 filhos, um está fora e o outro está dentro da igreja. Então o que está dentro ainda até hoje, o Chu, o Anderson Chu, ele chegou e falou: mãe, a gente está atrasado, vamos? Você não vai hoje para a igreja? Só que aí não tinha resposta, ela não respondia. Ele: meu Deus, será que minha mãe está bem? Porque minha mãe, já são 9 horas da manhã, minha mãe estaria lá na frente do portão esperando com cara feia, ia me dar umas bolsadas, e ela não está.
Quando ele chegou ao quarto, a encontrou sem vida, gelada. Fez os primeiros socorros, mas infelizmente não teve chance nenhuma. Eu fiquei muito mais triste do que a perda do meu tio, porque a minha tia vivia muito mais comigo do que meu tio. Meu tio trabalhava muito, mas mesmo assim eu o amava, porque ele me ensinava bastante coisas, e nos seus tempos vagos ele brincava comigo. Mas a minha tia, ela conviveu a maior parte do tempo comigo, me ensinando muitas outras coisas também, como as da igreja, né? E quando eu recebi a notícia, eu estava indo tocar em um casamento. Isso já era sábado à noite. Aconteceu o ocorrido pela madrugada. Meu primo a encontrou de manhã, chamou o SAMU, né, levou para o hospital, tentou mais uma vez, mas não conseguiu. Só que eu recebi bem mais tarde isso, né? Bem na hora que eu estava indo tocar no casamento. E então, no meio do trajeto, eu recebo uma ligação dizendo que minha tia Jenny faleceu. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não aguentei, eu chorei no meio do carro. Meu amigo olhando assim, por que você está chorando, cara? O que aconteceu? Eu falei, Miller, a minha tia Jenny morreu, cara. E ele também ficou doido, porque a tia Jenny, ela foi, assim, um significado importantíssimo na vida de muitas pessoas, como a do Miller. Por exemplo, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, minha tia Jenny foi junto com a minha tia Vanessa, separaram uma briga da mãe do Miller com o pai do Miller. Porque o pai do Miller, ele não era da igreja, bebia, fumava, usava drogas e muitas vezes brigava com a mãe do Miller. Então minha tia Jenny foi lá e separou junto, né? E o Miller, ele tem isso até hoje em mente. E ele falou, cara, a gente vai voltar agora. Eu falei, cara, a gente vai acabar com o casamento. Eu falei assim, vamos pro casamento. Vamos pro casamento, a gente toca, a gente dá o nosso melhor e depois a gente vê o que faz. Eu não consegui ir no velório da minha tia, sabe? Eu já estou resolvido, hoje eu não choro mais quando eu falo. Mas antes era um problema para mim. Quando eu falava da minha tia Jenny, era um problema gigantesco, porque eu não fui ao velório dela, eu não consegui dar o último adeus, ou melhor, um até logo. Isso me atrapalhava muito, muito, muito mesmo. Até que um dia eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que não é culpa minha. Eu tinha algo para fazer. Eu não podia descobrir um santo para cobrir o outro. Eu tinha que atender a pessoa. Eu precisava fazer o casamento. Eu peço perdão a Ti, Senhor, porque eu não estou mais aguentando. Toda vez que falo da tia Jenny, eu não aguento. Eu fico depressivo, eu fico mal. Então, Senhor, tire esse peso da minha consciência. Fala comigo através da oração. E Deus falou comigo. No meio da oração, aquela música, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Sabe, eu agradeci a Deus. Falei, poxa Deus, valeu por essa resposta. Eu fui respondido. Amém. Hoje eu não sinto mais essa dor, não sinto mais esse peso na consciência, tanto que eu estou falando aqui para vocês, né? Por mais que eu seja chorão, eu não estou chorando. Estou resolvido. Amém. E a última foi do meu avô. Meu avô, ele era muito legal. Meu avô, infelizmente, não era da igreja. Ele faleceu com hepatite C mais a cirrose, porque ele era alcoólatra há muitos e muitos anos. E fumava muito também. E meu avô, ele foi o cara que me ensinou, assim, eu aprendia sozinho a tocar violão. Mas o meu avô foi o cara que me deu os toques. Porque eu venho de uma família de músicos, não da igreja adventista e de nenhuma denominação. Mas todos são músicos. Então, assim, meu avô tinha uma banda e ele me ensinou bastante coisa. E eu fui muito grato. E também pesou meu coração quando ele faleceu. Porque eu fui o último cara a tentar animar o meu avô quando ele teve uma parada cardíaca.
Eu tentei bastante. Tentei. Quebrei uma costela. Quebrei a segunda costela. Nada do SAMU chegar. Infelizmente eu não consegui. Chegaram no hospital, conseguiram reanimar, mas meu avô teve mais 2 paradas cardíacas. Infelizmente não deu certo. E eu fiquei mais uma vez com peso na consciência de eu deveria ter que salvar o meu avô. Só que não é bem assim a nossa vida, né? E mais uma vez, através da oração, Deus falou comigo: cara, mais uma morte, e você ainda está se lamentando que você poderia ter salvo. Através da oração eu entendi que eu não vou salvar o mundo, eu não vou salvar muitas pessoas. Eu posso tentar, mas não vai ser eu que vou salvar. Quem manda? Só vai cair uma planta, uma folha do pé, se for da permissão de Deus. Então eu entendi isso através da oração. Então a oração, ela nos conecta com Deus e a gente aprende muita coisa. E agora, trazendo para a oração de Jabes, a gente pega 4 pontos do que Jabes falou em 1 Crônicas. A primeira é a bênção de Deus. A segunda é a ampliação das fronteiras. A terceira é a presença da mão de Deus. E a quarta é a proteção contra o mal. Sobre a bênção de Deus, ele diz, eu acho que já está no versículo 10. Ele diz: que me abençoes. Jabes reconhecia que Deus era a fonte de todas as bênçãos e não vinha de lugar nenhum, a não ser de Deus. Somente do Senhor ele alcançaria essas bênçãos. E ele implorou sinceramente que viesse uma bênção real de Deus, duradoura e permanente, da parte de Deus. Ele fala também sobre a ampliação das fronteiras. Amplies o meu território. Ele também sabia que somente do Senhor vinha a provisão, prosperidade e crescimento. Ao Senhor pertence todas as coisas na terra e no céu. E Jabes pediu para Deus, o dono de tudo. Ele também pediu a presença da mão de Deus. Ele diz: seja a tua mão comigo. Isso significa desejar a presença ativa de Deus consigo. Jabes acreditava no Deus vivo e poderoso, assim como eu e você acreditamos. Amém. Também a quarta e última diz: a proteção contra o mal. Ele diz: me guardes do mal, para que eu seja livre da dor. O pedido de Jabes, o pedido final dele, foi para ser protegido do mal. Mesmo tendo nascido num contexto ruim. Vocês lembram que no começo eu expliquei que o nome Jabes tem o significado de dor, ou o que faz a dor acontecer, ou o que causa a dor. Por mais que ele tenha nascido nesse contexto ruim, Jabes entendeu que, apesar de ele ter nascido nesse contexto ruim, de ter um nome com um significado ruim, Deus poderia amá-lo, protegê-lo, abençoá-lo e ter a presença dele todos os dias. Este servo do Senhor sabia que quando passasse por sofrimento, tristeza e provações, ele teria ajuda do Senhor. Ele teria, porque ele era um homem de oração e ele tinha essa ligação forte com Deus. Através do exemplo de Jabes e de muitos outros casos na Bíblia, vemos a generosidade de Deus em responder às orações. Isso é um presente para nós. A resposta de Deus. Ele gosta de dar presentes aos seus filhos e responder às suas orações. Assim como diz em Mateus capítulo 7, versículo 11. Por isso a gente devemos sempre orar a Deus, expressando a nossa gratidão a Ele. Os presentes concedidos que vêm dos céus, que vêm dele, é uma dádiva só dele.
E esses presentes a gente precisa compartilhar com o próximo, sabe? É um presente que vem de Deus. E a gente precisa compartilhar com o próximo para entender a generosidade, a bondade e o amor que Deus tem por nós. Neste momento eu queria abrir espaço para três pessoas. 3 pessoas falaram uma resposta de Deus através da oração positiva. Quem gostaria de compartilhar? 1, 2, último, alguém? Uma resposta de Deus? Temos 3. Fique em pé e conte bem rapidinho a resposta de Deus. Tinha 2 filhos, eu queria ver os 2 batizando. Mas Deus não abençoou a decisão dele. Eu sempre levava eles quando era pequenininho na igreja, né, adventista. Às vezes eu ia até a pé, ninguém me dava carona, nada, mas eu levava eles. Eu levava eles na igreja. Às vezes eles dormiam, eu pegava um no colo e o outro ia andando, aí o outro também dormia. Eu ia com os 2 no colo. Mas Deus achou de melhor recolher o outro, né? Hoje o Eric está aí. Amém. Deve olhar para Cristo, sempre. Sempre. Ele nunca vai nos decepcionar. Um irmão pode, a Bíblia diz assim: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Olha para Cristo. O apóstolo Paulo fala assim: olhar, deixar as coisas velhas que para trás ficam, vai avançando para as coisas vindouras. O que vem vindo é muito para você. Amém. Tá bom? Eu fico feliz por isso, essa resposta de Deus. Amém. Uma resposta de oração. Marcelo. Mais marcante que eu nunca na minha vida vou esquecer foi um grande momento de aflição, quando as minhas gêmeas eram bem pequenininhas e eu morava num lugar muito difícil. Para alcançar a avenida naquela época era um ladeirão de muito mais de 20 degraus. Era aquele escadão bem grande e numa madrugada uma delas estava com uma temperatura tão alta, quase 40 graus de febre, eu não tinha nenhuma dipirona e eu a peguei no colo e falei: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. Naquele tempo não tinha Uber, não tinha nada. Eu não tinha carro, eu estava num momento muito, muito difícil. E eu falei: Senhor, só Tu. Só o Senhor pode passar a febre da minha filha, porque como que eu vou sair daqui com ela no colo, nesse ladeirão, até chegar na avenida? Para falar a verdade, eu não tinha dinheiro para pegar um carro. Naquele tempo o ônibus não era até de manhã, e era uma situação que era só Deus ali mesmo. E eu falei: foi o Senhor que me deu essas 2 crianças. E aí eu deitei minha filha e descansei ali, fiquei do lado dela esperando. E o desespero era tão grande que assim, a minha aflição, que eu não tive nem ideia de fazer uma compressa. Não tive a ideia. Eu simplesmente fiquei do lado dela esperando a febre passar. E a febre passou. Amém. Para a glória de Deus. Irmãos, assim, é tanta resposta de oração que eu tenho, cada uma mais linda que outra, mas essa me marcou. E o nascimento delas também. Mas um dia eu conto para vocês, quando eu fiquei esperando essas meninas, e como foi que Deus fez para dar notícia para o meu marido. É lindo, é magnífico esse testemunho. Mas Deus ouve você até numa avenida paulista, orando em pé. Ele ouve. Um dia eu conto. Amém. Deus ouve ou não ouve a oração? Pode vir aqui à frente contar. Eu também tenho milhões de bênçãos para contar e de orações atendidas que Deus me atende assim. Mas eu tenho uma que eu sofria muito quando meu irmão foi preso e lá ele pegou tuberculose. E era eu que sustentava, que ajudava ele lá na cadeia, comprava as coisas, comprava cela para ele trocar, se livrar de confusão. Eu e meu irmão caçula. Então,
eu orava tanto, que ele pegou uma tuberculose. Aí um dia ligaram para mim que ele estava no hospital. E aí eu comecei um novo processo de oração. Quando ele saísse do hospital, eu ia voltar, que ele estava na semi-aberta em Niterói. E aí eu orava, e um dia eu falei para Deus: Senhor, não sei mais o que te pedir, não sei mais o que dizer, mas eu sei que o Senhor está comigo, está cuidando dele. E aí me ligaram, ele saiu, voltou para a semi-aberta. Eu falei: Senhor, agora ele precisa sair de lá, porque lá ele não tem como continuar o tratamento da tuberculose. E aí eu orava muito, indo para o trabalho, dentro do ônibus, eu vinha. Aí eu desci em Bangu, vinha andando, orando na rua, conversando até em casa. Aí quando eu estou assim, aí o pai do meu filho, a gente já estava separado, chegou assim: adivinha quem está aí? Aí meu sentido: Josiel. Então, com uma oração assim, bem rápida, que ele saiu do hospital, voltou, e lá não tem comida, lá não tem remédio. Então, ele poderia morrer, porque ele quase morreu, mas Deus cuidou dele, atendeu a minha oração, e eu cheguei em casa, ele estava em casa. Então, ele foi liberto, terminou de cumprir a pena dele lá. Hoje em dia é um homem totalmente diferente, vida totalmente diferente. Glória a Deus. Amém. É o que eu falo. A gente recebe os presentes da oração e ainda compartilha com o próximo e vê também o milagre acontecendo na vida do próximo, não só na nossa. Esses 3 relatos só foi para você entender que eu não estou falando abobrinha. Deus ouve as nossas orações. Amém. E pode ser que Ele não responda agora. Pode ser que Ele demore 3 anos, assim como Ele demorou 3 anos para responder a Giovana, que é daqui do Prudência também, a filha da irmã Lívia. A gente estava conversando no PG e ela falou: poxa, Deus só me respondeu depois de 3 anos que eu falava com Ele, falava com Deus e eu nada. E depois de 3 anos, Deus respondeu a oração dela. Deus pode responder oração rápida, assim como a da nossa irmã. Assim como a da nossa irmã também. Deus pode responder muito rápido. Só que às vezes Deus pode ficar em silêncio também. E a gente se questiona: por que isso, Deus? O Senhor esqueceu de mim? E eu vou te explicar o porquê. Porque a oração, às vezes a nossa oração ela está no automático. Sabe qual que é a oração do automático? Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por mais um dia com saúde. Obrigado porque o Senhor me levantou. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas bênçãos. Que o Senhor possa estar comigo, com a minha família. Que o Senhor possa nos proteger. Que o Senhor possa nos abençoar. Perdoe os meus pecados. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração automática que geralmente o povo faz todos os dias. Não tem nada de diferente. Todos os dias é a mesma oração. E às vezes a gente não sabe como pedir. A gente não sabe o que pedir. E às vezes a gente sabe o que pedir e como pedir. E quando a gente sabe, a resposta vem imediata. Quando a gente não sabe, ela demora 3 anos ou mais para vir. Até a gente entender como fazer essa oração. E para conclusão, eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês. Seja grato pela bênção e o poder de Deus em sua vida. Só de Ele responder às suas orações, você tem que ser grato. Não só por levantar, por acordar, por ter saúde. Não. Seja grato. Ele tem o prazer de nos ouvir e responder quando lhe pedimos conforme a sua vontade. É assim que diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Agradeça pela sua bondade constantemente. E também, outra dica que eu quero deixar: faça o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Consegue colocar para a gente? Sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Faça o que está dizendo nesse versículo. O que diz? Orai sem cessar. Não deixe de orar, jamais.
Jamais perca esse contato com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Jamais. Ore e peça que o Senhor o livre do mal, porque Ele é o Deus defensor. É o que diz em Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13 e em Salmo 121 também. Retribui e compartilhe as bênçãos recebidas na sua oração. Que em oração possamos aprender a colocar diante de Deus todos os nossos pedidos, sonhos e aflições, confiando que Ele sempre é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe você, que você possa ter uma excelente semana e que a gente possa ouvir coisas boas quarta-feira, sábado e domingo. Que a sua oração possa ser respondida conforme a vontade de Deus. Deus abençoe. Nós vemos então que como Deus Ele atende imediatamente ou pode demorar um pouco. E você já se perguntou quanto tempo você demora para agradecer aquilo que recebeu? Vamos fazer um combinado aqui, que nessa semana a gente vai, cada um se policia para ver quanto tempo a gente demora de uma oração para outra. O hino que a gente vai cantar vai traduzir isso muito bem na letra. Vamos colocar de pé, cantarmos o hino 364. Cuja paz e falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste minha voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Teu amigo quer ser verdade e poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá no céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Teu amigo quer ser verdade e poder, e mudar seu amor em você. Amém? Assim como vocês estão, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma palavra que o Senhor teve para conosco. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal, Pai. Que o Senhor nos dê força e mais entendimento para que possamos falar contigo através da oração corretamente, não no automático, Senhor. Nos abençoe, Pai. Nos ensine a cada dia a trilhar este caminho rumo às mansões celestiais. E que cada tropeço o Senhor possa nos ajudar a levantar e olhar sempre para frente para o céu. Nos abençoe e nos livre de todo mal, Pai. Nos dê uma excelente semana em Tua presença. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana.